No Espiritismo, o umbral é uma espécie de purgatório para almas em sofrimento. Mas essa ideia tem base bíblica? Vamos descobrir o que a palavra de Deus diz sobre o destino dos mortos. O Espiritismo ensina que após a morte, as almas passam por um estado intermediário chamado umbral. Essa concepção se assemelha, em certo grau, à doutrina católica do purgatório, sendo descrito como um local de sofrimento e purificação para aqueles que não evoluíram espiritualmente. Entretanto, essa crença tem alguma base bíblica? O que a palavra de Deus ensina sobre o destino dos mortos? Para responder a essa questão, é essencial analisarmos a origem e os fundamentos dessa doutrina e compará-los com as Escrituras. No Espiritismo, o umbral é descrito como um lugar nebuloso, habitado por espíritos atormentados que ainda precisam expiar suas faltas antes de alcançar estágios mais elevados de evolução espiritual. Tal conceito se baseia na ideia de múltiplas encarnações e no aprimoramento contínuo da alma. Mas, conforme já vimos em estudos anteriores, a Bíblia refuta claramente a doutrina da reencarnação, afirmando que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Além disso, a ideia de um lugar transitório para purificação não encontra respaldo na revelação divina. As Escrituras são claras ao ensinar que, após a morte, o destino eterno do ser humano está selado. O Senhor Jesus descreveu essa realidade de maneira contundente na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, versos 19 a 31. Nessa narrativa, o rico, que viveu de forma egoísta, morreu e foi para o Hades, onde estava em tormento. Lázaro, por sua vez, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de descanso. O mais notável desse relato é que o rico, em sofrimento, não tinha possibilidade de transição para um estado melhor. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16, verso 26. Esse ensino do Senhor Jesus desmonta completamente a ideia do umbral como um estado temporário de sofrimento, com possibilidades de melhora gradual. A Bíblia apresenta apenas dois destinos finais para a humanidade: a vida eterna para os justificados pela fé em Jesus Cristo e a condenação eterna para aqueles que rejeitam a salvação. O próprio Senhor afirmou: os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. João 5, verso 29. Outro ponto fundamental que refuta o conceito espírita do umbral é o ensino bíblico sobre a suficiência da obra de Cristo. O Espiritismo prega que as almas precisam purificar-se por meio de sofrimentos e reencarnações sucessivas. Porém, a Bíblia ensina que a purificação do pecado foi plenamente realizada na cruz, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, verso 14. Não há necessidade de sofrimentos adicionais, pois o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 7. Além disso, a ideia de espíritos vagando no umbral contradiz a clara declaração bíblica de que os mortos não permanecem na terra nem têm qualquer envolvimento com os vivos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. A tentativa de comunicação com mortos ou crença em espíritos em sofrimento transitório são práticas condenadas nas Escrituras, pois envolvem engano demoníaco. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, verso 14. Diante de todas essas evidências, vemos que o conceito espírita do umbral não tem qualquer sustentação na revelação divina. Em vez de buscar explicações humanas sobre a vida após a morte, devemos confiar na palavra de Deus, que nos assegura que os salvos por Cristo
estarão para sempre com o Senhor, se 2 Coríntios 5, verso 8, e que os ímpios enfrentarão a justa condenação divina, Apocalipse 20, verso 15. O ensino do umbral é apenas mais uma tentativa de desviar as pessoas da verdade do Evangelho, levando-as a confiar em suas próprias obras e méritos, ao invés de descansarem inteiramente na graça salvadora de Deus.